Boa noite, povo de Deus, paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para falar da palavra que foi me concedido, né? Estamos num propósito e como é que eu posso dizer para vocês? E no desafio, né, pra gente falar de uma personagem da Bíblia, e eu escolhi Ruth, né, que me chamou muita atenção a história da Ruth, porque ela é uma mulher que é improvável, né, para muitos ela é improvável, para aquela geração ela é improvável, por ela ser de outra linha, de outra raça, de outro povo, mas quando Deus escolhe, Ele escolhe as pessoas improváveis para dar andamento no que Ele realmente quer fazer, né? Então, Ruth é uma mulher moabita, né? Vou falar de todos, na verdade, né? Da família de Elimeleque, né? Que a sua mulher Noemi, aí ele tem os filhos Malom e Quilion, né, que saíram da terra de Judá para viver em Moabe, né, que é uma terra diferente da nossa, da terra de Judá, né, uma terra de moabitas, né, e saíram da terra de Judá para tentar uma vida melhor, assim penso eu, né, e foram para Moabe, né, e ali Elimeleque morreu, né? Deixou a Noemi viúva. Nesse meio tempo, os filhos já tinham se casado, né? Com Ruth, com a Orfa, né? Fizeram uma família e veio a falecer Elimeleque, né? E depois de 10 anos, os filhos também vieram morrer. Que tragédia, né? Perdeu o marido, perdeu 2 filhos. Como estaria o coração daquela mulher naquele momento? Como estava o coração dela? Imagina, hoje em dia, nós poderia pensar como ela pensou antigamente. Foi abandonada por Deus. O que ela pensou na época também, tá, pessoal? Fui abandonada por Deus, Deus não me vê, Deus não me olha. E Deus estava contemplando sim. Deus vê, pessoal, o que a gente passa no nosso dia a dia, o que a gente vive. Só que nós tomamos as nossas próprias decisões, com elas vem a consequência, tá? Que Deus deu o livre-arbítrio. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, Deus deu o livre-arbítrio. Ele deixa você fazer o que você quiser da vida, né? Mas a consequência vem, né? E imagina o coração de Noemi nesse momento, né? Perdi meu marido, perdi meus 2 filhos, ela não tinha neto, né? Tô sem família. Ela pensou, com certeza, conjecturando, né? Como é que eu vou viver agora? Nesse momento, ela pede para Orfa e Ruth voltar, né? Para sua família, para seus pais. Voltem para a família de vocês, para os pais de vocês, que agora eu não tenho nada para doar para vocês mais. Sou velha de idade, não posso ter mais filho. E até que ele viesse crescer também, né? Ela já não... O recurso da Noemi já tinha acabado já, né? As esperanças de Noemi já tinha acabado. Né? Imagina, toda a família dela tinha morrido, né? E ela não tinha mais o que oferecer, nem para Ruth e nem para Orfa. Então ela deu alvará, como se fosse assim, entendeu? Podem ir para a família de vocês, pessoal. Eu vou voltar para ajudar, né? Para minha terra natal, e vocês podem voltar para a família de vocês, né? Cogitaram ainda, dizendo, não, Noemi, vamos ficar contigo.
Mas Noemi disse, não, eu quero que vocês voltem para a família de vocês. Orfa voltou. Mas Ruth... Ruth foi diferente, hein? Eu fiquei... Sabe que Ruth e Esther foram as duas únicas mulheres que têm o livro na Bíblia. Isso é incrível. Então tu imagina a história dessas duas mulheres. Ruth tem um livro só dela, gente. Então tu imagina o que ela fez, né? A história dela, a diferença. Ruth decidiu ficar. Orfa não. Orfa decidiu ir embora. Isso serve para nós hoje em dia, quando a luta bater na porta. Né? Será que a gente fica ou será que a gente vai embora? O que a gente faz? Você tem duas opções. Você tem a opção de permanecer na promessa ou fugir dela, ou correr dela, ou desistir dela. Ruth permaneceu com a sogra, né? E Orfa foi embora. E eu posso te garantir que se Orfa tivesse ficado, ela também teria sido abençoada. Ela também teria sido abençoada por Deus, se tivesse permanecido. Ruth ficou. Uma coisa que me chamou muita atenção foi o amor e o respeito de Ruth por Noemi, gente. Entendeu? Imagina a cumplicidade delas, porque o Deus de Noemi não era o mesmo Deus da Ruth. Mas Noemi mostrou o Deus da Ruth. Mostrou para Ruth o Deus de Noemi. Mostrou o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Mostrou Deus. Então ela com certeza também se apaixonou por Deus. Ruth também se apaixonou por Deus, porque ela abandonou toda a família dela. Ela poderia voltar para a família dela. Ela poderia ter voltado para a família dela, mas ela não quis. Ela quis permanecer com Noemi, com a sogra e com Deus de Noemi. Aqui, que me chamou muita atenção, né? Olha só. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares, à noite ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrereis eu ali e serei sepultada. Me faça assim, Senhor, e outro tanto. Se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Olha o amor de Ruth para Noemi, gente. Hoje em dia, a gente não tá vendo isso não, infelizmente, né? O amor das noras com as sogras com as noras. Hoje a gente vê muito concorrência. Quem ama mais, quem faz mais, né? Pelos filhos, infelizmente, né? Mas que hoje, isso me ensina muito que a gente possa amar as sogras, as noras, né? Que esse amor seja verdadeiro, que não é uma competição, porque o seu marido foi sua nora que gerou, entendeu? Então você também tem que amar ela, tem que respeitar ela, tem que cuidar dela, né? É uma mãe para você, é a sua segunda mãe, se você for pensar assim, né? Então, olha a gratidão da Ruth por Noemi, de cuidar, de zelar, de estar junto, de cuidar. Porque Noemi já era de idade, pessoal. Noemi já era de idade, não tinha condições de se cuidar. Olha aí o amor de Deus. Tu acha que ela... eu vou cuidar de Noemi porque Deus... O amor de Deus para com Noemi. Naquele momento ela não estava entendendo, tá? Mas... eu entendi nesse momento, lendo a palavra, que
Olha o amor de Deus com Noemi, né? Colocando Ruth do lado dela para cuidar a velhice dela, para cuidar ela. E assim, Noemi não falou mais nesse assunto de querer mandar ela embora. Voltaram para ajudar, né? E é incrível que Deus faz tudo perfeito. Cada pedacinho da nossa história. Ele está no começo, ele está no meio e ele está no fim. Em todas as partes. Aleluia. Deus é maravilhoso. Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Deus já sabia. Deus já sabia o que Ruth e que Noemi ia ter depois. A herança, o cuidado, o zelo e o amor. Depois voltaram para a terra de Judá, para sua velha casa. Fica Ruth cuidando de Noemi. E vai Ruth no celeiro colher milho, né? Na lavoura. E ela pediu para os moços ali colher o que ela pudesse, o que sobraria, né? Das coisas que sobrasse, que não era bom que colhesse para ser vendido, para ser consumido. E ela pediu para recolher, para dar de comida para sua sogra, né? E os moços deixaram, porque eu creio também que não era só ela, né, pessoal, que estava naquele momento ali, né, colhendo. E eram outras mulheres também, né? Ela poderia ter ficado só em casa? Poderia ter só ficado em casa, mas ela foi à luta, né? E é isso que Deus quer ver da nossa vida, a gente ir à luta. Não só oração, não só buscar, mas atitude. Atitude de fazer alguma coisa, de sair daquela situação, né? Foi ela. Em um determinado tempo, Boaz viu ela. Perguntou para seus moços, quem é aquela mulher? Aí eles falaram, Moabita, a nora de Noemi, que o marido morreu, né? Seu sogro morreu e ela veio cuidar da nora, da sogra. Veio cuidar da sogra. E ele ficou tão admirado com a história da Ruth, que ele ficou impressionado com a história da Ruth, pelo zelo que ela teve com a sogra, pelo amor, pelo cuidado, pelo respeito, que ele chegou e disse para os rapazes, deixe cair mais espigas boas para que ela possa colher. E chegou para ela, né? Pela tua misericórdia, pelo teu amor sobre a vida de Noemi, que Deus te abençoe, que Ele te galardoe, que o seu galardão seja muito grande. Tu imagina? E ainda deu ordem para os rapazes não tocar nela. Então tu imagina o cuidado dele para com Ruth. E tudo isso Deus agindo, pessoal. Porque tudo é da vontade dele. Tudo é da permissão dele. Se ele deu essa ordem para os rapazes, ele sabia que tipo de homens eles tinham. Que tipo de homem ele tinha trabalhando ali para ele, né? Não toque nela. Se ela sentir sede, dá água para ela. Né? Come do que meus moços comer. Olha que lindo, cuidado. Tudo Deus cuida, tudo Deus prepara. Quando a gente acha que está no fim, Deus prepara tudo, pessoal. É lindo ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, tá? Aí volta a Ruth para casa, né? Volta a Ruth para casa e Noemi vê aquela fartura que Ruth chega em casa. Noemi pergunta, Ruth, como é que você conseguiu trazer tudo isso? Ela fala, Boaz achou graça em mim. E olha que lindo, ele tinha várias outras mulheres também que pegava lá, né? Que colhia lá, que pegava do que sobrava. Mas ele se alegrou de Ruth. Por quê?
por causa da história dela. Não foi por causa da beleza, por causa da história dela. Ela deixou um legado. Tanto que ela está aqui, sendo um dos livros da Bíblia. Que maravilha, né? Oh, glória. Seja você a diferença do lugar onde você está, do lugar onde você mora, da congregação que você participa. Seja você a diferença. Que a sua história seja a diferença. As pessoas vão te conhecer pela tua história. As pessoas vão te observar e te reconhecer pela tua história. A tua história tem que chegar primeiro antes que você chegue. Então seja a diferença. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito, né? E ali foi quando Noemi falou que ele era da descendência de Elimeleque, era da família de Elimeleque ali, que ela poderia casar com ele, né? E falou para ela, olha, e Boaz cuidava da lavoura de noite, ficava para ninguém roubar. E Noemi diz para Ruth, vai lá e deita aos pés dele. Deita aos pés dele e mostra o seu interesse por ele. E foi o que a Ruth fez, né? Jantaram, bebeu, Boaz, e foi dormir e ela se deitou aos pés dele. E de manhã, quando ele se acorda, ele se assustou. O que é isso? Quem que tá aqui? Né? Ruth, sou eu, meu Senhor. Que o Senhor viu a graça em mim. Pessoal, quando ela se deita aos pés dele, isso mostrou que ela estava totalmente para ele, né? Que ela estava se entregando para ele, dizendo, o Senhor agora é meu Senhor, toma-me como mulher, como tua mulher, né? E ele ficou muito feliz de ver aquela ação dela. Mas tinha outro parentesco que poderia, né, primeiro tomar ela como sua esposa. E ele falou para ela, olha, tem outro que ele tá mais em cima de parentesco do que eu, que pode te tomar como parente, que pode te tomar como mulher. Mas eu vou falar com ele para ver se ele te me dá, né? Que aqui a palavra diz aqui, eles fizeram a comissão, tá? Porque tem que ter testemunha nessas coisas, né, pessoal? Ele fez uma reunião com todos os homens, com a maioria dos homens da cidade que tinham poder, para falar sobre isso, né? Porque ele não poderia tomar Ruth como esposa, sendo que tinha outro parentesco mais próximo dela que poderia ter ela como mulher, né? E foram os anciões e o povo da cidade ali, tá? E Boaz falou com esse homem, que é remidor, que diz aqui, falou que ele era o remidor da Ruth, né? Ele era o remidor primeiro da Ruth, o outro parente deles, né? Que ele pegava ela como esposa, ou ele dava ela como remidora para ele, para Boaz, né? O outro cara só via muito posse, né? Para ficar com Ruth, ele primeiro teria que comprar todas as posses de Noemi, né? E ele não quis. Então ele redimiu a Ruth para Boaz, né? E assim, então disse, eu a redimi. O outro parente redimiu ela para Boaz. E aqui diz também, ele fez o contrato para redimir a Ruth para Boaz, né?
e ele entregou os sapatos que usava para o Boaz, para mostrar que ele deu a Ruth a ele, né? Que isso era costume da época, né? Tirou as sandálias dos pés e deixou na frente de Boaz, mostrando que ele entregou Ruth a Boaz, né? E entregou Ruth a Boaz. E nisso Boaz pôde ter Ruth como esposa, né? Teve Ruth como esposa, teve todas as terras que Ruth tinha, adquiriu todas as terras que Noemi tinha, na verdade, né? Ficou mais rico, mais poderoso, com fartura e abençoado. Tanto Noemi, quanto Ruth, quanto Boaz. Olha que família linda. E olha o que Deus fez. Tudo que perdeu, Deus restituiu. E que maravilha. Porque nosso Deus é assim, né? E eu fico tão feliz que da geração de Boaz veio Davi, o rei de Judá. Olha que lindo, né? E Boaz teve Obed, e Obed foi o avô de Davi, da geração de Ruth. E olha que história fantástica. Quando Deus faz tudo perfeito. Que a gente possa se inspirar na Ruth, uma mulher com perseverança, amor, fé e coragem. Que possamos ser mulheres assim hoje. Que possamos seguir em frente, mesmo com com tantos problemas que surgem no nosso caminho, que a gente seja mulheres como Ruth, como Esther, que foram valentes e que não pararam, que não retrocederam. Não retroceda. Faça o que Deus te mandou. Não retroceda. Não faça como a órfã. Ela voltou. Ela poderia ter vivido o melhor de Deus, mas ela voltou. Seja Ruth. Vá em frente. Que Deus tem o melhor para a sua vida, para a nossa vida. E que essa palavra toque no teu coração e fale com você, como falou comigo. Amém? Que Deus te abençoe nessa noite.